Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui nós falaremos sobre a cultura, os costumes, as tradições milenares do povo judeu, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização. E também encorajar você a fazer parte desta grande obra de fazer o nome de Jesus, Yeshua, conhecido entre os judeus e não judeus. Hoje nós temos um programa muito especial, porque nós vamos entrevistar uma judia que teve um encontro com seu Messias, o Senhor Jesus. Então o programa de hoje está imperdível e eu convido você a ficar aqui até o final para que você possa acompanhar conosco esta história maravilhosa. E para contar o seu testemunho, a sua história de vida, nós estamos aqui hoje, com o privilégio de receber a Yael Feuerstein. Olha só, antes do início do programa nós estávamos aqui, eu tentando aprender o sobrenome, mas eu ainda não passei no teste. Mas até o final do programa eu vou aprender a falar corretamente o seu sobrenome. Yael, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no Israel para Jesus. Obrigada a vocês pelo convite, que Deus abençoe e use a palavra para alcançar a outros, nesse momento. Muito bem, a Yael, ela é membro da Igreja Batista Regular Parque Casa de Pedra, ela é casada há 26 anos com o pastor Marcos, é mãe da Sara, que tem 13 anos, e sua formação em educação cristã. A Yael também, ela foi missionária pela Junta de Missões Nacionais e vai contar agora para a gente um pouco da sua trajetória de vida e o seu testemunho. Yael, conte para nós um pouquinho da sua história. Comece nos dizendo, você nasceu num lar judaico, como foi a sua infância, a sua juventude? Bom, primeiro, dizer primeiro do meu pai, que eu nasci num lar que minha mãe era já cristã e meu pai judeu, vindo do Holocausto. Meu pai foi sobrevivente do Holocausto. Ele ficou no campo de concentração Dachau, por 3 anos e meio. Como o meu sobrenome é Feuerstein, é alemão, porque meu avô, por parte de pai, era alemão e minha avó romena. Meu pai nasceu na Romênia e ele foi para o campo de concentração e lá ele falava fluentemente 8 idiomas e ele falava muito bem o alemão, porque foi ensinado em casa, Então ele conseguiu, na época do Holocausto, tinha muitas pessoas que ajudavam, mesmo não sendo judeus, não fazendo parte, ajudavam o povo judeu a escapar. Então meu pai conseguiu fugir antes de ter o término da guerra, ele conseguiu fugir, teve que mudar o nome, o Feuerstein ficou, mas o primeiro nome mudou. Ele chamava Roger e aí veio para as documentações ficaram Rubin. E meu avô faleceu num campo de extermínio, porque eles foram separados, e minha avó e meu tio, irmão do meu pai, ele não sabia onde estavam. Então ele veio para o Brasil, ele foi para a Itália, viveu muitos anos na Itália, aí aprendeu o italiano, falava muito bem, e eu amo a Itália só de ele contar as coisas, Nunca fui à Itália, mas eu gostava muito das histórias que ele contava. E aí ele veio para o Brasil, conheceu a primeira esposa no navio, vindo para o Brasil, que naquela época ainda era... Ele nasceu em 1918, já tem 22 anos que ele faleceu, então imagina. Então ele veio de navio, conheceu a primeira esposa, teve 3 filhos com ela, o primeiro faleceu aqui no Brasil, ele morou na Bahia, depois em Minas, veio para São Paulo. Os outros 2 nasceram em São Paulo e ela faleceu de câncer. Depois de alguns anos, acho que uns 3 anos mais ou menos, meu pai era um exímio afinador de piano. Ele aprendeu a profissão e ele viajava muito, então para cuidar dos 2 era muito difícil. Então ele colocou eles num lar não sei se você conhece, tem um lar judaico que cuida das crianças para pais que não podem, ou que são separados, ou que aí pode pegar no final de semana. Então eles moravam no lar para poder estudar, e quando ele voltava para São Paulo, ele ficava com eles. Aí ele tinha muita amizade por causa do piano e conheceu minha mãe num escritório de um amigo dele, judeu, que a minha mãe era a secretária dele. Meu pai era 19 anos mais velho do que ela,
E no começo foi muito difícil, porque meus avós já eram crentes, né, do lado da minha mãe, e ele vinha com uma bagagem não crente, judeu, com 2 filhos, viúvo. Então meus avós não concordaram com esse casamento, mas a minha mãe insistiu e tudo Deus tem um propósito, né? E casou com minha mãe, eles casaram só no civil. E depois de 9 meses certinho, eles casaram em 26 de junho de 1966, eu nasci em março de 1967. Olha só. Eu nasci. E minha mãe teve muitas dificuldades, muitos problemas, porque meu pai, ele não gostava dos crentes, né? Ele, como um bom judeu, né? Sim, Ele tinha muitas dificuldades para aceitar isto. certo. E minha mãe passou muitos problemas. Foram 17 anos orando por ele. Ela passou muitos problemas. Eu ia na sinagoga e ia na igreja da Batista, porque minha mãe foi membro muitos anos. Minha mãe veio de Teresina do Piauí, nasceu em Teresina do Piauí, veio para São Paulo. Ela já foi membro da Igreja Batista Betel, ali na Voluntários da Pátria. Sim. E ela passou anos orando por ele. E as pessoas conheciam ele pela fama, porque às vezes ele não deixava a gente ir à igreja. Tinha dia que ele acordava e dizia não. E minha mãe, uma coisa que era muito interessante na minha mãe, que ela nunca reclamou. Eu nunca vi minha mãe reclamar, porque ela falava assim: eu desobedeci a Deus, desobedeci aos meus pais, então eu tenho que arcar com as consequências do que eu fiz. Mas, resumindo, todo ano, não sei quem conhece, né? Talvez muitas pessoas que vão assistir não conheciam, mas talvez de nome, o pastor Aníbal Pereira dos Reis, um ex-padre. Todo ano ele fazia conferências. Naquele tempo, as conferências eram de segunda a domingo. Ó, E na Betel ele ia todo ano fazer conferências, né? E aí meu pai, era a única vez que ele entrava na igreja, porque ele dizia assim: eu vou porque o pastor Aníbal, ele fala mal dos católicos. olha só. Era a única Aí, vez que ele ia na igreja, na era quando igreja, o pastor Aníbal. ia, porque mas só que ele só ia para ouvir, ele ia com os ouvidos fechados para Certo. Yeshua. Ele não Sim. queria saber, ele queria saber das coisas que o pastor tinha para contar. Tá. E porque eu não sei se vocês sabem, mas o pastor foi castrado pelos católicos, né? Ele não podia ter filhos, justamente porque deixou o catolicismo e aceitou Yeshua, né? O pastor Aníbal Pereira dos Reis. Então, numa dessas conferências, minha mãe avistou uma vizinha que foi da nossa vizinha quando eu era menor, pequena. Nessa época aí eu tinha 11 anos, quando ela encontrou com essa vizinha. Aí ela veio: Dona Mise, quanto tempo que eu não vejo a senhora? Ah, Dona Madalena, bom, aí elas conversaram e falaram: seu marido não aceitou Jesus? E essa vizinha, ela foi muito ruim para minha mãe. Só que ela aceitou Jesus, e aí ela falou assim: eu aceitei Jesus, contou, né? E ela falou: olha, eu conheço uma pessoa que conhece um trabalho voltado para os judeus. E ela está aqui hoje vendo as conferências. Eu fico até arrepiada quando eu conto a história. Uau. E aí ela falou assim: vai lá conversar com ela. Quem sabe ela, né, o seu marido não vai, né? Porque minha mãe falou: não, ele não aceitou Yeshua ainda. E aí ela foi conversar. Essa senhora chama-se Ivan, né? Até o nome estranho por ser uma mulher, né? Sim. Mas ela conversou com a dona Madalena, apresentou minha mãe a Ivan, e ela falou: eu conheço sim. Lá na rua Albuquerque Lins tem um trabalho voltado, e o pastor, ele é judeu, americano, né? E ele se converteu em Yeshua, e ele tem um trabalho ali voltado para os judeus, que é o pastor Emmanuel Woods, hoje está com o Senhor, e quem cuida lá agora é o filho, o pastor Daniel Woods, né? E aí minha mãe deixou para falar isso com ele em casa, né? Porque, como você falou meu sobrenome, Feuerstein, eu costumo brincar bastante, falar que o nome chama Pedra de Fogo, o significado, né? E realmente, meu pai era muito nervoso, Explosivo, né? Explosivo, genioso. Aí Ah. minha mãe falou: não, melhor contar em casa. Sim. Aí chegou em casa, minha mãe: olha, Rubinho, ó, eu tenho uma coisa para te falar. E falou. Aí ele, sem mentira, meu pai era muito branco, né, europeu, né, romeno, os olhos azuis, muito, muito branco mesmo. Ele arregalou o olho e falou: imagina, judeu convertido ainda pastor? Ah, essa eu quero ver. Então foi interessante porque chamou a atenção dele para essa curiosidade, porque ele falou: judeu convertido ainda pastor? Isso não existe, preciso ver com os próprios olhos. Exatamente, judeu, né? Sim. Convertido ainda pastor, isso não pode ser. Quando que é a reunião? E toda sexta-feira tinha as reuniões do Shabat, né, às 19 horas lá em Beit Sar Shalom. Então, na rua Albuquerque Lins, 1282. Até hoje tem o trabalho lá. Aí meu pai falou: não, nós vamos. Aí
Foi no domingo, na sexta-feira seguinte nós já estávamos lá. E na hora que entramos fomos muito bem recebidos, porque o pastor Emanuel, eu costumo dizer, era um homem com um coração maior do que... Não tem nem tamanho, né? Era um homem, assim, amável. Na hora que você entrava, você já se sentia em casa. E aí meu pai ouviu toda a palestra, né? O culto, tudo. Se cantava em hebraico, com tradução, né? Os cânticos. Ele ficou maravilhado. Só que meu pai era muito relutante, né? Porque também, como você falou, nós tínhamos a parte dos amigos judeus, né? A família, não dele, ele tinha uma prima só que veio fugida de guerra também, que chegou aqui no Brasil, e eles se encontraram. Mas tinha ao lado da família da primeira esposa dele, o irmão dela morava aqui em São Paulo, veio também, depois se encontrou com meu pai aqui, e eles tinham muita resistência, até contra minha mãe. Por quê? Primeiro, minha mãe não era judia. Segundo, era a segunda esposa, e ele era irmão da primeira. Então, ele tinha muita resistência. Então, meu pai ficou muito relutante, né? Como que vai ser isso? Nessa época você tinha quantos anos? Quando o meu pai foi para Beit Shalom, eu tinha 11 anos. 11 anos. Você aos 11 anos você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Desculpa, foi nesse momento? De falar, não. Antes do seu pai, depois como é que foi? Então, como eu nasci, né, eu frequentava os dois lugares, eu tinha, assim, a certeza que eu era crente, né, por ir na igreja, principalmente eu ia mais na igreja batista, né, com a minha mãe, cantava nas coisas, fazia as coisas de criança, participava de peça, eu tocava sinos, né, eu sempre gostei muito de música. E naquilo na minha cabeça, eu era salva, né, até me batizei, pastor Silas me batizou tudo. Só que quando nós viemos para Beit Shalom, aí eu vou chegar na parte que eu aceitei Yeshua, meu pai ficou relutante. Depois de uns 3 meses, o pastor Emanuel falou assim, eu sinto uma coisa no coração, eu preciso, era meia-noite, ele tocou a campainha lá em casa, que Deus incomodou ele muito, e ele foi lá em casa. Aí meu pai ficou assustado, meia-noite, alguém tocando, naquele tempo não tinha celular, aconteceu alguma coisa. E era o pastor Emanuel, ele conversou com meu pai e ele aceitou Yeshua naquela noite. Uau. E meu pai se tornou um evangelista depois daquilo. Ele queria que todo mundo aceitasse Yeshua. Porque como que as pessoas não entendem isso? Como que pode uma coisa dessa? O véu caiu. E de alguém relutante e resistente passou a ser alguém que proclamava mesmo a respeito de Yeshua. Foi uma coisa muito dura, porque os amigos se afastaram, meus irmãos ficaram muito relutantes. Minha irmã e meu irmão, eles iam lá em Beit Shalom, tinha muita amizade com o pastor Emanuel, mas infelizmente até hoje, o meu irmão faleceu em 2020 de um infarto, não era salvo, infelizmente. Falamos muitos anos para ele, ele sabia muito bem como era, mas não quis saber. Minha irmã mora em Israel, hoje em dia, né? Mas não quer saber. Eu falo com ela quase toda semana, às vezes a gente toca no assunto, mas ela acredita em Deus, como né, todo judeu, mas não quer saber de Yeshua, infelizmente. Mas o meu pai, ele saía para pregar, tanto que ele, na época ele comprou um Fusca, e ele instalou sabe aqueles megafones em cima, que vende Cândida, vende essas coisas? Ele saía na rua. Pamonha. Isso. Ele, ao invés de falar essas coisas, ele falava versículos e falava de Jesus, de Yeshua. Nas ruas de São Paulo. De São Paulo. E principalmente perto da onde era Beit Shalom, ali um reduto judaico. Exato. Mas só que o que acontece? Beit Shalom era só de sexta-feira. Aí nós continuamos frequentando Betel. E numa intercorrência num domingo, um diácono veio, porque infelizmente na Betel não era ensinado, tanto que quando eu fui para Beit Shalom, uma coisa se abriu para mim. Porque aí eu aprendi escatologia, comecei a aprender. O pastor Emanuel e o pastor Robert Kilko, que também era de lá, eles ensinavam muito sobre escatologia, sobre o futuro, as coisas que... E aí eu falei, meu Deus, quando vier o arrebatamento, acho que eu não vou. Porque eu não tinha realmente certeza. E foi aí que eu aceitei Yeshua, em Beit Shalom, como pastor Emanuel. Porque eu entendi o que era realmente. Até então eu não tinha entendido. Eu achava que estava indo na igreja, estava tudo bem. E algumas coisas foram descortinadas, porque, não sei todas as igrejas, mas na Betel não era muito falado sobre as coisas do futuro.
né? Então, foi uma coisa que abriu o meu horizonte, uma coisa que eu não via antes. E, infelizmente, um dia, um diácono, né, veio e falou para o meu pai, você tem certeza que você aceitou Jesus? Ele falou, por quê? Porque a parte dos judeus já passou, né? Então, esse diácono ele não tinha um entendimento que nós ainda, os judeus ainda têm. Claro que todos têm que aceitar Yeshua, mas o Senhor tá para todo mundo, né? E aí meu pai ficou muito chateado, ele era ainda novo convertido, ele pegou no colarinho do homem e falou assim, não, eu sou salvo sim. E aí ele falou, não vou vir mais na igreja, eu vou ficar só em Beit Sar Shalom. Aí nós começamos a frequentar só Beit Sar Shalom, fui batizada novamente, o modo de falar, porque aí sim eu tinha a certeza e o entendimento, né, de como era. E meu pai tinha as coisas ainda para serem trabalhadas, mas graças a Deus ele se converteu e realmente trabalhou muito na igreja, ajudou bastante. E minha mãe, então, ficou feliz. Na época, meus avós ainda eram vivos, ficaram satisfeitos em ter essa oportunidade de ver meu pai salvo, né? Porque era uma coisa que meu avô e minha avó queriam muito, né? Meu avô foi diácono fundador de igreja, pai da minha mãe. Então, a tristeza dela ter casado com alguém que não era salvo era muito difícil. Mas, graças a Deus, isso mudou, né? E meu pai foi um homem que trabalhou bastante para o Senhor mesmo. Ele trabalhou duro. Tanto que, depois, a Igreja Batista da Casa Verde, que é no Bom Retiro, a Igreja Batista do Bom Retiro, em Casa Verde. Foi o pastor Emanuel Woods que fundou. E o meu pai trabalhou muito com o pastor José Rodrigues, que ainda está na igreja, ajudando Nós estávamos num lugar que, lá na Rua Marambaia, na Casa Verde, perto da Brasleme, alagava quando chovia, o teto molhava tudo. Aí meu pai falava assim, nós não podemos mais continuar. A gente ia em Beit Sar Shalom e ia na igreja também. Porque foi fundada pelo pastor Emanuel Woods. Aí ele falava, nós não podemos mais continuar aqui, quando chove não dá nem para ter culto. Aí ele ficou com o pastor José Rodrigues indo atrás e conseguiu vender o terreno lá onde nós estávamos, comprou outro e aí conseguimos vender, que também não era tão bom, e comprou esse terreno onde está a igreja agora, e construíram em cima, tudo ele que ajudou a fazer. Porque ele queria trabalhar para o Senhor. Ele não trabalhou tanto, porque ele já aceitou Yeshua já um pouco mais velho, e meu pai ficou muito doente. Antes de falecer, ele ficou 2 anos e meio usando oxigênio, porque os pulmões dele faliram, tudo. Então, não deu para ajudar tanto como ele gostaria, mas ele trabalhou bastante para o Senhor. Foram quantos anos, mais ou menos, da conversão até a sua morte, mais ou menos? Nós fomos para Beit Sar Shalom em 79. Ah. E ele morreu em 2020. Então, ele aceitou no começo de no finalzinho de 79 nós fomos. Ele aceitou Yeshua no começo de 80. Ainda teve um tempo bom de vida, né? Ainda algumas décadas que deu para testemunhar e falar a respeito. Sim. A tristeza dele é que os meus irmãos não queriam saber, né? Sim. Mas a família se afastou, da parte deles, os judeus se afastaram todos. É justamente isso que eu queria que você falasse um pouquinho, Yael. Porque nós vemos desde os tempos bíblicos, né, período da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que já existia esse receio de publicar, de falar publicamente a fé em Yeshua. Por exemplo, nós temos, quando o Senhor Jesus cura um cego de nascença, né, depois os fariseus vão até a casa dos pais, né, para saber a respeito do testemunho, e o texto diz que ele falou assim, olha, pergunta para ele já é maior de idade, com receio, né, ali da comunidade e tudo mais. Isso a gente vê também, né, de fato acontece essa resistência por parte da comunidade, porque a comunidade, eu tenho percebido que, assim, se conhecem, né, no Bom Retiro, em Higienópolis, as famílias, elas meio que se conhecem. Quando há esta conversão a Yeshua, esse retorno ao Eterno por meio de Yeshua, existe mesmo esse distanciamento, porque parece que teve dos dois lados. Da sua mãe, uma resistência porque não era judia, segundo casamento, e depois quando o seu pai se converte também, porque aí já, né, deixou de ser judeu o pensamento, né, judaico. Existe, como que... Você já falou até um pouquinho a respeito dessa Não, mas foi bem difícil porque... as pessoas não entendem, os judeus principalmente não entendem, né? Acham que está negando ser judeu. E eu digo que, como o pastor Natan Nishka falava, você não nega, você se torna judeu 2 vezes. Ele falava assim,
né? E ele, meu pai teve muita resistência também, porque assim, nós frequentávamos uma comunidade que chama Unibis, até hoje tem no Bom Retiro, Antigo conhece a Centro de Unibis? Cultura. Ah, não, a Unibis é. Assim, a Unibis é o Centro de Cultura Judaica, né, que tinha em Sumaré, e tem também no Bom Retiro, Não, né? não é essa. O Unibis, ela é é uma assistência que ajuda as pessoas dos judeus que não têm tanta condições. Certo, Então, eles ajudam com assistência médica, com roupa, com perfeito. essas coisas. Ah, E é uma comunidade também, eles fazem as festas, fazem tudo. E meu pai participava, nós morávamos no Bom Retiro e meu pai era membro fiel lá na Unibis, tudo, na CIP. sim, E aí, quando ele aceitou Yeshua, logo de começo ele não falava, ele queria proclamar para todo mundo, mas ele não, ele tinha, não que ele mentia, mas ele tinha um pouquinho de dificuldade de falar sobre isso. certo. Aí depois ele começou a falar e as pessoas começaram a se afastar, principalmente da família, que era o cunhado dele, ex-cunhado, né, que era o irmão da mãe, da primeira esposa dele. E também com a prima dele, tinha uma prima que morava, né? Tinha muito dinheiro, morava ali na Alameda Santos. Ela tinha uma doceria muito famosa ali na Alameda Santos. Nós íamos na casa dela com muita frequência. Depois ela começou a diminuir de nos chamarmos para ir lá. Ela faleceu até antes que meu pai. Mas na Unibis teve um pouco de resistência. Só que aí depois eles afastaram meu pai. Aí depois meu pai teve um período que ele ficou muito doente antes de falecer, bem antes. Ele teve um período muito doente, precisou de ser ajudado lá, e eles voltaram a ajudar meu pai. Mas só que sempre assim, ele falava, ó, você vem, mas você não fala sobre o assunto do que você é agora, convertido, tudo. Mas eles aceitaram, entre aspas, né? Sim. Porque meu pai lá dentro ele não podia abrir a boca. Infelizmente, como meu pai, não falei isso, mas meu pai teve, quando ele veio para o Brasil, depois que ele chegou aqui, ele teve uma situação financeira muito boa. Quando casou com a minha mãe, nós tínhamos uma situação financeira muito boa. Mas ele não era crente, ele jogava muita carta. E ele perdeu tudo. Inclusive a casa que nós morávamos e tudo. Então a Unibis passou a ajudá-lo com assistência médica, Sim. até com aluguel, com remédio. A Unibis tem uma assistência, também tem uma farmácia lá. Se você, até para quem não é judeu, se você chegar com a receita, se tiver o remédio, eles te dão. Né? Então, meu pai era ajudado com tudo. E meu pai engordou muito. Ele pesava 126 quilos. Então, era difícil de comprar na época. Agora não, né? Tem a fama do plus size, né? Tudo, mas na época do Sim, meu pai era muito difícil roupa para gente grande. certo. E, inclusive, o irmão do Boris Casoy, Ah, que é que judeu, é família judeu, judaica, né? família judaica. Ele era muito gordo, então ele tinha muito dinheiro, aí toda a roupa que era dele, ele já fazia um pacote e dava pro meu pai. Olha só. Roupas muito boas. Então, tudo através da Unibis, né? Sim. Mas aí, quando meu pai faleceu, antes um pouco de meu pai falecer, que ele ficou doente, ele chamou a diretoria da Unibis e falou: olha, quando eu morrer, eu gostaria que vocês continuassem ajudando a Misi, que é minha mãe. E eles prometeram. Só que depois que meu pai faleceu, eles ficaram ajudando acho que uns 2 anos, 3 anos no máximo, e aí cortaram toda a assistência para minha mãe, porque ela não era Não judia. era judia. Então dá para ver como que eles não, os judeus eles são muito ajudadores entre Sim, eles. certo. Se você tiver uma necessidade, eles te ajudam. Mas a partir do momento que você não é, eles já são mais reclusos, são bem fechados, né? Perfeito. Olha, e aí você começou também falando a respeito de um ponto muito interessante que faz parte da sua família, do seu pai, que olha, eu vou tentar ver aqui nos bastidores se eu trago ela num outro programa para falar a respeito disso, que é um momento muito triste da história da humanidade, sobretudo sobre os judeus, que foi o Holocausto, e que inclusive, né, seus avós, né, e o Meu seu, avô, seu avô, minha avó não, mas meu avô faleceu seu no campo avô de extermínio. e de repente a gente pode marcar um outro momento para Tá bom. que você contar um pouquinho mais a respeito, trazer mais elucidação, né, partindo de uma judia, falando a respeito desse momento sobre o Holocausto, inclusive né, tendo aí em consideração a sua família. E aí o nosso tempo está acabando, Poxa, nossa, já. passa tão Desculpa, eu rápido, falo né? muito. Não, mas aqui o entrevistado tem toda a voz aqui, né, no nosso programa. Mas eu queria que você, nesses últimos minutinhos, que você falasse para dois segmentos.
tá? Suas últimas palavras. Primeiro, que palavra que você daria para a igreja, né, os irmãos que estão nos assistindo, né? Esse aqui é um programa missionário, o Instituto Tzadik Baimuná é um instituto missionário onde nós preparamos homens e mulheres que queiram testemunhar e falar a respeito de Yeshua aos judeus, né? Interceder. Que mensagem você traria para os nossos irmãos em relação aos judeus? E também, que mensagem você deixaria para os judeus, para aqueles que possivelmente esteja ouvindo seu testemunho e esse programa? Primeiro para a igreja, que a igreja ame Israel, porque na palavra de Deus fala, né? A Bíblia é um livro judaico e a igreja precisa amar Israel, orar pela paz de Jerusalém, porque todos aqueles que amarem serão bem-aventurados, né? E prosperarão, como Deus fala, né, para Abraão, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então essa é a minha palavra, porque infelizmente, nem toda a igreja ama Israel. Mesmo sendo um livro judaico, aceitando em Yeshua, não ama Israel e precisa. Israel precisa ser amado, principalmente para aqueles que são convertidos e aceitam Yeshua. Isso é a minha palavra para a comunidade da igreja, né? E para os judeus, não tem melhor coisa do que aceitar Yeshua. E aí o véu é realmente descortinado, né? Nós vemos uma outra visão, temos uma outra visão com relação ao meu pai mesmo. Ele teve um amor tão grande depois, ele se tornou hospitaleiro, era um outro homem depois que ele aceitou Yeshua. Então eu convido aqueles que não conhecem Yeshua que possam vir, inclusive a minha família, que eu depois vou mandar o link para eles assistirem. Ah, muito bem. Você falou que a sua irmã Mora em Israel. Mora em Israel. Em Ashdod. Ashdod. Já há 18 anos. 18 anos. Fez agora em novembro, 18 anos que ela mora lá. E você, a Yael, ela é apaixonada por música, né, e também por evangelismo, né, por falar a respeito, né, de Yeshua. Você então já tem um ministério já há muito tempo, já dentro da própria família, né, Yael? Mas infelizmente minha irmã e meu irmão não quiseram saber. Mas nunca é tarde, né, para nós continuarmos a falar do amor de Yeshua. Muito bem. Então, para aqueles que quiserem ter um contato com a Yael, né, de repente convidá-la para ir até a sua igreja, dar um testemunho, né, e conhecer um pouco mais, né, tem os contatos da Yael aqui no Instagram, né, e você pode também, né, acompanhar um pouco do que a Yael tem feito. Yael, nós queremos agradecer. Obrigada, eu falo demais. Por O tempo foi rápido. E por trazer essas informações assim preciosas e riquíssimas, né, que vem para contribuir mesmo com o nosso programa, né, e o poder ouvir o testemunho, né? Então, nós fazemos esse trabalho de compartilhar do evangelho entre os judeus e não é uma tarefa muito fácil, né? Não é muito fácil. Às vezes a gente fala assim, Senhor, né, como é difícil, né? Mas aí o Senhor fala, olha, a responsabilidade de vocês é semear, né? O transformar é comigo. Então a gente fica mais tranquilo. Mas é sempre bom. E quando a gente vê um testemunho, né, de alguém alcançado pelo Evangelho, isso nos mostra, não, Senhor, de fato, né, esse negócio dá certo mesmo. E como a Yael falou, né, interceder e também concentrar os nossos esforços também para alcançar os judeus. Então, o Instituto Tzadik Baimuná, se você quiser saber um pouco mais como você pode contribuir com este trabalho, saber um pouco mais como nós atuamos, as frentes de trabalho em relação aos judeus e não judeus, nós temos os nossos cursos, né, por EAD, você vai encontrar na nossa plataforma diversos cursos onde você pode se preparar biblicamente para você poder ser sal e luz, compartilhar o evangelho onde quer que você esteja. Então você pode entrar lá em institutotzadik.org ou academiatzadik.org também. E olha só, bem aí, vamos encerrar falando a respeito do Messias Judeu, que é uma plataforma, um site onde você vai encontrar testemunhos, diversos testemunhos de judeus que tiveram a sua história de vida transformadas por Yeshua. Inclusive a Yael tem lá o seu testemunho gravado, você pode compartilhar o endereço omessiasjudeu.org, omessiasjudeu.org, você pode compartilhar nas suas redes sociais, assim você vai estar contribuindo, né, para que o evangelho de Yeshua seja também, vá de encontro aos demais judeus aí que tanto precisam conhecê-lo. Então eu quero encerrar este programa, deixando para você um grande abraço, obrigado por permanecer conosco até o final, e Shalom Aleichem,
Até o nosso próximo programa.